aí, pessoal, beleza? Professor David aqui para um novo podcast. Olha aí, o primeiro podcast foi só sucesso, hein? Eu sei que muita gente gostou e aí eu voltei a fazer um novo podcast para vocês. No podcast de hoje a gente vai abordar recursos energéticos e o meio ambiente. Nós vamos falar desse tema que é muito pertinente hoje, na atualidade. A gente sabe que os recursos energéticos são os recursos, né, que movem aí o mundo moderno, desde o petróleo, carvão mineral e etc. Ok? Então, vamos hoje para o nosso segundo podcast. Mandar um abraço para todos os meus alunos do 9º ano, esses alunos queridos, fofos, bonitos que são vocês, que estão aí, né, na luta, na labuta, igual a nós professores. Meus parabéns a todos vocês que estão aí na luta e sempre, né, participando ativamente das aulas, participando, né, ativamente das atividades, dos exercícios. Parabéns para vocês, vocês merecem aplausos, hein? É isso aí, pessoal. Recursos energéticos e meio ambiente. Vamos ser bem objetivos no podcast de hoje. Eu prometo não ser muito enfadonho, né, para vocês, mas vamos falar aí, né, sobre a relação que tem a ver os recursos energéticos e o meio ambiente, né? Pessoal, os recursos energéticos, né, é tudo aquilo que a gente extrai da natureza, certo? E ele vai servir para a gente utilizar, tá? Para mover, né, determinados tipos de máquina, ou a gente pode também gerar energia, como o próprio nome já está falando, né? Recursos energéticos. Então a gente pode fazer aí desde a nossa eletricidade, né, como a energia que eu estou usando e você está usando aí na sua casa, certo? Mas também os recursos energéticos não servem apenas para energia, né? Nós temos também a questão da movimentação de automóveis, de aviões, foguetes, enfim, né? Tudo precisa de energia, tá? E se a gente for parar para pensar, até o nosso corpo ele usa, né, energia para fazer as nossas atividades diárias, certo? Então, os recursos energéticos são fundamentais para o mundo moderno, né? Veja que hoje a gente tem muita coisa sendo fabricada, né? Desde a eletrônicos, né, que é o mais moderno que a gente tem, a automóveis, né, aeronaves, a indústria naval, enfim, a gente tem também, né, as questões de produtos como plástico, enfim. Veja que a gente tem uma gama de produtos que são feitos, né, com recursos energéticos. E esses recursos energéticos, eles têm que ser extraídos de algum lugar, né? Onde é esse lugar, pessoal? Esse lugar é o meio ambiente, tá? É a natureza. A natureza, né? A Terra, o planeta Terra, há bilhões de anos vem formando os recursos naturais como conhecemos hoje, tá? Então, o que é que a gente pode dar como exemplo de recursos, né, naturais aí extraídos do meio ambiente? Tá, a gente pode falar do próprio petróleo, que eu acabei de dizer para vocês, né? O carvão mineral também muito usado, mas nós temos também, por exemplo, a madeira, né? Não só utilizado para energia, mas também para construção de coisas, né? Veja como é importante isso, né? O meio ambiente, e veja quantos milhares de anos o planeta Terra veio fazendo isso. Outro exemplo que eu dou para vocês são os recursos naturais, né? A questão da energia nuclear, né? São os materiais nucleares, como o plutônio, né, o urânio, que aí são encontrados através do minério, tá? Como eu falei para vocês, o aumento, né, do número de pessoas no planeta Terra requer que esses recursos energéticos sejam mais explorados, né? Cada vez mais sejam explorados para que atenda a essa população de mais de 8 bilhões de pessoas que a gente tem hoje no mundo, tá?
E isso fica mais intenso nos países emergentes. Quais são os países emergentes? São países que enfrentaram o rápido processo de industrialização e crescimento econômico. Entre eles, né, se destaca o Brasil, México, tá? A Índia, enfim, entre outros países, né, que a gente tem, tá? Então, esses países, né, como eles se industrializaram tão rápido, pessoal, eles são os países que mais extraem recursos naturais, né, ou recursos energéticos do meio ambiente, tá? E isso é um problema, porque quando a gente começa a tirar, né, esses produtos em grande quantidade, né, veja que a Terra, o planeta Terra, fez aquilo ali de forma finita, tá? Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um recurso que vai acabar um dia, certo? E na medida que ele é consumido hoje, pessoal, isso aí vai ficar, né, bem mais rápido o término, né, do petróleo do que a gente pensa, né? A gente sabe que daqui a alguns anos ninguém não tem uma previsão certa, mas o que sabemos é que o petróleo ele vai findar um dia, assim como o carvão mineral, né? Então, isso tem gerado preocupações, né, quanto à segurança energética no mundo, né, no mundo inteiro. Porque a gente não tem a previsão quais serão as nossas fontes de energia. Imagina, se acaba o petróleo, como é que os automóveis vão se mover, né? Se acaba o carvão, como é que as siderúrgicas vão trabalhar ou outras indústrias que precisam daquele meio, né, para fabricar determinados tipos de produto. Bom, para atender a essas necessidades, nos últimos anos foi investido várias horas, estudos e dinheiro em pesquisas, em estudos de energias renováveis, tá? Energias renováveis, o próprio nome já está falando, é aquela energia que é infinita, ou era para ser infinita. A gente vai dar o exemplo de água, do vento, tá? A energia geotérmica que é utilizada, né? Também, que é o calor do interior da Terra. Então, essas energias, né, que formam ciclos, né, elas podem ser reutilizadas, elas são muito importantes para que a gente, né, não utilize apenas esses recursos energéticos finitos. Como eu falei para vocês, o caso do petróleo, né? Hoje o mundo ele é movido a petróleo, para vocês terem ideia, né? A gente tem a gasolina, o óleo diesel, o gás natural, tá? Derivado do petróleo, tá? Também temos o carvão mineral, né? Que também é um mineral, né? É um recurso energético que não é renovável, tá? Então o objetivo, né, é substituir essas fontes convencionais consideradas não renováveis, né, e trocar por esses tipos de energias renováveis. Por quê, pessoal? Fazendo isso, a gente tem um prolongamento, né, desses recursos e aí a gente, né, vai ter um equilíbrio maior na questão, né, da extração desses produtos, certo? Bom, pessoal, para a gente fechar, né? Só a nível de dados, para vocês saberem, os países que mais utilizam energias renováveis são os países com maior desenvolvimento, certo? São países tecnológicos, países ricos e desenvolvidos, como o próprio nome já está falando. Então nós temos aí a Alemanha, nós temos, né, Portugal, nós temos Noruega, né? Os Estados Unidos também está ali como, né, grande investidor nesses tipos de recursos, exatamente para prolongar, né, a vida útil desses recursos não renováveis, como o caso do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e etc. Tá? No caso de China, Índia, Brasil, a gente não está em um patamar muito elevado, tá?
se a gente for comparar esses países com os países desenvolvidos, nós não utilizamos tanta energia renovável como é recomendado, né? Hoje a gente tem energia solar, por exemplo, né, que é renovável. Nós temos a energia eólica, né, que é a energia do vento, dos ventos, né, melhor dizendo. E isso precisa ser, né, aproveitado de bastante forma, certo? O que fica pra gente é que cabe a os países, né, de hoje fazer novas políticas, pessoal, para que essa energia, né, essa energia convencional, que são as não renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, cada vez mais seja substituída por energias, né, que vão ser renováveis, ou seja, essas, né, que são infinitas, né, para que a vida do ser humano, né, se desenrole sem nenhum problema durante os próximos anos, tá, pessoal? Bem, pessoal, como eu falei, hoje eu quis ser bem direto, bem simples, sucinto. Esse foi o nosso segundo podcast de geografia, né, carinhosamente batizado de Geocast, né? Perguntei aí para vocês e muita gente gostou do nome, né, e deu essa dica para que a gente colocasse no nosso podcast, né, o nosso Geocast, né? É o nosso podcast de geografia, ok, pessoal? Então, no mais, a gente se vê, né, no próximo podcast ou na próxima videoaula, ok? Vai ter atividade na plataforma, ok? Dá uma olhada lá, a atividade de hoje, certo? Que é basicamente falando aí sobre os recursos energéticos e o meio ambiente, ok? Espero que você reflita, né, sobre esse conteúdo que é bastante pertinente, pessoal. Beleza? Então, nos vemos aí na semana que vem, talvez, né? Desejo a todos um bom feriado junino, né? Um fim de junho. Não é como vocês queriam, nem como a gente queria, mas estamos aí, certo, pessoal? Então, valeu, até a próxima!